Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 10 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e vamos aqui iniciar a nossa leitura do mercado após o fechamento do pregão, falando sobre Ibov, futuros, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3 e outros ativos aqui listados. Começando pelo Ibovespa, dia de leve baixa, praticamente estável, menos 0,22%, deixando ali um candle um pouco mais de indefinição, com fechamento mais próximo da mínima do que da máxima. A perda da mínima do pregão de hoje traz uma chance de se ter uma correção um pouco maior desse movimento de subida, que ainda não perdeu as mínimas ascendentes. Então o Ibov continua dentro de um movimento de alta no gráfico diário. Se perder essa mínima, traz a chance de vir a testar primeiramente ali a média móvel de 13 períodos, e o suporte mais relevante seria a região de 72.617. Esse candle aqui de perda de força por parte dos compradores aconteceu justamente no patamar de resistência, na zona de resistência mais relevante. É a retração de 61,2% do que caiu aqui nesse movimento, na faixa de 76 mil pontos. Aqui tem um fundo anterior 75.300 e aqui na faixa de 76.100, que é a região de 76 mil, significa dizer 38,2% do que caiu, um recuo de 38,2% do que caiu desse movimento aqui. Então esse recuo representa 38,2% dessa queda na faixa de 76 mil pontos. Enfim, tudo isso aqui funcionando como uma zona de resistência para o índice, que bateu nessa região e perdeu um pouco de força. Mas nada tão significativo num primeiro momento. Olhando até para o gráfico aqui de 60 minutos, se a gente jogar no dia de 60, por enquanto nada tão significativo, não alterou a tendência de alta ali do gráfico de 60 minutos. Como eu já disse, a perda da mínima do pregão de hoje, 74.431, é o que reforça mais a chance de queda para o índice. Olhando agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever de forma gratuita aqui no canal. Passa o mouse em cima da logo daltonvieira.com no canto inferior direito do seu vídeo e na sequência clicar em se inscrever. É a forma mais simples de se inscrever no canal. Também passando o mouse em cima do vídeo, em algumas páginas você vai ter a opção também de se inscrever. Se tiver direto no YouTube, é através dessa forma que eu acabei de mencionar no canto inferior direito do vídeo. Futuros, mini índice, gráfico de 60 minutos. Se a gente olhar para o gráfico diário, algo semelhante que aconteceu com o Ibovespa. Movimento aqui de dia de baixa, leve baixa, nesse momento 0,3%, mas segue dentro de um movimento de subida, sempre com mínimas ascendentes. Inclusive a máxima do pregão de hoje é ascendente em relação ao pregão anterior. Olhando para o G60, voltou para uma zona aqui um pouco mais de suporte, essa região aqui de topo anterior, região de congestão aqui embaixo, e agora funcionando como suporte, gerou um movimento de recuperação. Enquanto estiver dentro desse movimento de subida, traz a possibilidade de trabalhar na ponta compradora através de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. E melhor ainda, se esse fundo ascendente se sustentar acima dessa região aqui de 75.185 pontos, ou seja, não voltar mais para baixo dessa região, gerar pivô de alta ou fundo ascendente acima dessa faixa de pontos, primeiro 75.185 e aqui a resistência 75.320. Essa região aqui seria a região de antigo, que era para ter funcionado como suporte, passou direto e agora está voltando para cima. Então, se sustentando acima desse nível, gerando sinal de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos acima dessa região, melhor para se buscar a operação na ponta compradora. Para a ponta vendedora, ideal que fizesse algo nesse sentido aqui, ou mesmo que abrisse aqui para cima e voltasse para baixo desse nível e proporcionasse aqui topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou 15 minutos, abaixo dessa região de 75.185. O próximo nível de suporte, então, ficaria na região ali do 74.775 e abaixo disso, o próximo nível é a região aqui do 74.290, iniciando 290 até uma região aqui mínima que é na casa do 74.070. No dólar, no pregão de hoje no dólar, forte queda. Tivemos aqui o dólar fechando forte para baixo da média móvel exponencial 13 períodos após um forte engolfo de baixa no gráfico diário. Dia de forte queda no dólar, vindo para o patamar de antiga resistência, que foi superada por esse forte candle, agora está batendo nessa região como patamar de suporte. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, movimento bem esticado para baixo, ainda não quebrou a sequência de máximas descendentes no G60, quebrando isso aqui no início do próximo pregão ou mesmo nesse finalzinho de pregão,
ficaria mais para se buscar a operação na ponta compradora através de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos, até mesmo no gráfico de 15 minutos, e aí o meu interesse maior seria através de fundo ascendente nesse tempo gráfico. Então essa seria a forma de entrada, tentando pegar algum repique de alta de toda essa movimentação aqui de baixa no dólar. Então nesse momento mais esticado para baixo no G60, mas a tendência é de baixa. Então para venda fica mais interessante para se trabalhar na venda após alguma correção aqui no G60, porque o movimento está um pouco mais esticado para baixo e chegando nessa região aqui, se eu jogar no G60 e der um zoom menos, essa região aqui anterior, uma região mais em termos de suporte ali na faixa de por volta de 3.801 a 3.800, enfim, zona de suporte para o mini dólar. Depois disso vamos para a PETR4, a Petro no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 1,39%, abriu com alta na faixa ali de uns 2, mais do que 2%, e perdeu força e veio aqui para baixo. A Petro fica dentro entre as médias, que é uma região mais difícil operacionalmente, ou seja, com sinais mais falsos e espaço mais curto, que é quando o mercado ali, o preço no semanal vai batendo ali na média móvel de 13 períodos, que é um ponto ali de avaliação, e aqui no gráfico diário fica muito próximo da média móvel de 13 períodos, enfim, pressionado pela de 13 no semanal e da de 13 aqui no gráfico diário, região mais difícil operacionalmente. Mas a alternativa que eu vejo de entrada na Petro seria mais na ponta compradora após alguma sinalização de alta aqui no G60 em cima dessa região, podendo trazer uma relação risco-ganho aí até satisfatória dependendo do que fizer. E dependendo do sinal de alta. E a outra alternativa seria ficar mais alguns dias aqui de forma lateral e depois gerar um pivô de alta, gerar um fechamento para cima de 18,80, seria a alternativa de se buscar a operação na ponta compradora a favor de um movimento de alta no gráfico semanal. Então, por enquanto, não descaracterizou o movimento de alta do gráfico semanal. Na Vale 3, dia de forte queda no sentido do ponto que abriu, né, para o ponto que fechou, queda de 1,61%. O ativo, quando atingiu lá os 51,10, ultrapassou uma relação risco-ganho superior a 1 para 1 na operação que eu tinha recomendado. E por esse motivo, olhando o que aconteceu no gráfico de 60 minutos, esses dois candles fortes de baixa, e depois desse candle de recuperação não ter conseguido gerar fundo e ter voltado aqui para baixo, eu reposicionei o stop para um ponto de não sair mais perdendo dessa operação, ou seja, para baixo aqui dos 49,58. Então a operação foi encerrada com um leve ganho basicamente no 0 a 0, 0,028%, e isso representou 0,05% do capital total, enfim, uma operação no 0 a 0, um stop de proteção após ter gerado uma relação risco-ganho de 1 para 1 e pelo sinal que foi proporcionado no gráfico de 60 minutos. Mas ainda é um ativo dentro do gráfico diário, é um ativo que está em cima aqui de um patamar de suporte, o ideal que não tivesse mais voltado a trabalhar para baixo da região dos R$ 50,00 a R$ 49,70, ideal que tivesse se sustentado acima desse nível aqui que eu estou demonstrando, ou seja, que as sinalizações de alta acontecessem acima dessa região, principalmente acima dos R$ 50,00, mas pelo contrário veio aqui forte para baixo. Dependendo de alguma sinalização de alta mais forte no gráfico de 60 minutos, num próximo pregão, para cima aí dessa região dos 49,70 ou mesmo R$ 50,00, posso voltar para uma posição na ponta compradora no ativo, só que agora trabalhando com stop mais curto na ação. CL3. Na CL3 recomendei compra no pregão de hoje, já tinha comentado o ativo na última videoanálise da sexta-feira. A ação superou a máxima do último pregão nos primeiros 15 minutos de pregão. Eu aguardei encerrar os primeiros 15 minutos, que foi esse candle aqui, e recomendei compra se superasse a máxima desses primeiros 15 minutos. Essa compra foi executada, passando aqui os dados da operação da CL3, a compra em 16,37, com stop em 15,95, que era um pouco abaixo da mínima do dia, e objetivo na faixa dos R$ 17,00, risco de 2,57%, alocando 17% do capital total. Então essa operação foi executada, a ação fechou com alta de 5,33%, chegou a ficar 5 centavos do objetivo da operação. Então, dependendo da abertura do próximo pregão, posso até buscar um objetivo um pouco mais acima, por exemplo, mais próximo da região de resistência ali aqui no gráfico diário, que seria na região ali dos R$ 17,19 a R$ 17,48. Enfim, toda essa faixa aqui onde ela tem um fundo anterior e dois topos na mesma faixa de preço. Então é a zona de resistência, inclusive junto com a média móvel exponencial de 13 períodos, que está aqui no gráfico semanal, localizada em R$ 17,23.
Então seria a região aqui para um provável reposicionamento do objetivo, dependendo da abertura do próximo pregão, eu posso fazer algo nesse sentido, mas por enquanto está em R$17 e essa posição também não seria mais interessante sair perdendo, já gerou mais do que 1 para 1, podendo trabalhar com stop já de proteção nesse ativo. Então a compra que foi executada no pregão de hoje. Sabesp a operação foi encerrada, eu tinha reposicionado o stop na sexta-feira para 23,73 e aí devido ao desenrolar do pregão de hoje, que inclusive em termos de oscilação, que foi logo no início do pregão, bateu lá em 24,34, o objetivo era 24,32, só que eu tinha reposicionado o objetivo, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho, visto que o papel tinha fechado para cima desse patamar, estava dando indício de fechar para cima, eu queria deixar um espaço aqui para ver se ganhava força aqui no movimento de subida do papel e consequentemente, uma melhor relação risco-ganho. Mas eu reposicionei o stop aqui para baixo de 23,85, e esse stop de proteção foi acionado. Essa operação então foi encerrada com um ganho de 1,75%, e isso representou um crescimento de 0,24% do capital total. O outro ativo ainda continua de olho em Sabesp, dependendo da sinalização de alta aqui dela para cima também no G60, seria um dos pontos que eu posso voltar à ponta compradora, assim como aconteceu na Ciel 3. Tá? Gol 4, a Gol 4 encerrou a posição dela, a operação foi encerrada, eu já tinha reposicionado o stop primeiramente para esse nível. Aí quando fechou essa hora de pregão abaixo da média móvel de 13 períodos, eu reposicionei o stop para baixo da mínima desse candle, esse stop foi acionado, ela estava aqui para baixo da média móvel de 13 períodos e ganhou força no leilão de fechamento, vindo aqui para cima. Então o ativo com essa saída aqui, com stop mais curto do que a gente tinha definido inicialmente, trouxe aqui uma perda de 3,38% na operação e isso representou no capital total uma redução de 0,3%. O stop inicial era R$10,60, a saída aqui que foi reposicionada para R$10,85. Então, operação encerrada na Gol 4, logicamente eu vou avaliar também a abertura do próximo pregão, avaliando a possibilidade de voltar para uma posição comprada na Gol, caso ela dê indícios de realmente sustentação acima desse patamar aqui e perspectiva maior de continuar subindo. Depois disso, vamos falar aqui de Fleury, FLRY3, seguimos na ponta compradora, ativo fechou com alta de 1%. Lembrando, a compra na Fleury, aqui os dados da Fleury em termos de objetivo, 28,57, entrada em R$ 26,59, o ativo está na faixa de 27,39, a entrada foi aqui nesse nível. Então, depois dessa compra executada, seguimos dentro da posição, já podendo trabalhar com stop até um pouco mais acima. Qualquer alteração que eu fizer, informarei dentro do canal DV Invest no Telegram. Depois disso, Usiminas. Usiminas pregão de hoje, queda de 1,99, enfim, 2%. 3 candles aqui vindo para baixo, uma correção dentro de 2 candles basicamente de subida. Dependendo do próximo pregão, é um ativo que ficaria de olho um pouco mais para a ponta compradora, ou seja, na expectativa que ela possa parar essa correção aqui próximo dessa região de 7,77 ou na faixa de 7,73, topo anterior, e proporcionar alguma sinalização aqui de subida após ter gerado uma correção em cima de um patamar de resistência ali anterior. Então, dentro do que ela fizer ali pelo G60, chamaria atenção para compra, mas o ideal é que ela fizesse alguma nova mínima em relação ao pregão de hoje, ou seja, venha para baixo 7,86 e depois gera alguma sinalização de subida ali pelo gráfico 60 minutos para buscar uma compra na Usiminas. Por último, Fibria. Fibria terminou o pregão de hoje com queda de 2,12%. O ativo chegou na região ali de topo anterior, depois de um longo movimento de subida mais fraco, deixou aqui um candle de perda de força ali num patamar de resistência. Hoje montou um forte candle de baixa, fechando abaixo de vários candles anteriores, traz a chance de gerar um movimento de baixa que pode vir a testar justamente a região de suporte na faixa dos R$70. Abaixo disso teria a região de 69,56 e depois 68,40. Tem umas regiões intermediárias aqui de suporte, a mais próxima na faixa de R$70,77. Mas é um ativo que, dependendo do comportamento aí, desculpe que a voz falhou, inclusive doeu a garganta, dependendo do comportamento do preço na abertura do próximo pregão, também seria um ativo para se buscar um pouco mais de operação na ponta vendedora devido a esse fechamento. E aí, com espaço aqui para essa região, logicamente avaliando o comportamento do preço na faixa dos R$70, porque existe uma sequência de suportes nessa faixa de preço.
Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.